Bem-vindos ao 413 Testimony Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Susana. Bem-vinda, Susana. Muito obrigada. E ainda há bocado eu fiz um vídeo para os stories do Instagram do podcast, quão entusiasmado estou para fazer este episódio, porque vejo o teu conteúdo e era isso que eu estava a dizer. Eu acho que tens tanta coisa para nos ensinar, temos tanta coisa para consumir de ti, então eu quero que tu nos contes tudo, 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 tudo. Quero saber o teu testemunho, quero saber como é que foi primeiro a tua infância, a tua juventude, se sempre foste cristã, se houve fases que não, como é que foi essa mudança? Conta-nos tudo. Amém. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que o Senhor seja glorificado através dessa conversa. E, obviamente que não, sou uma jovem e nem sempre fui cristã e acredito que estou em um lugar, ou já estive, onde a maioria de muita gente se encontra. Nem sempre fui cristã, por muito tempo estive afastada. Eu venho de uma família cristã, minha família era toda católica na altura, então eu cresci nesse ambiente, a catequese, a igreja, mas eu não sentia nada e não conseguia mesmo entender quem era Deus, como era Deus, eu não sentia. E eu ia para a igreja por obrigação. Tanto que eu não servia na igreja, eu ia porque a minha família mandava ir e pronto. Mas no decorrer do tempo, chegou a adolescência e eu comecei a, naturalmente, no colégio, a ir para festivais, a experimentar bebidas e tudo mais. E chegou aquela fase que toda menina quer ter um namorado e tudo mais. E foi exatamente nessa fase onde eu conheci Jesus que eu comecei a perceber, não, os homens mentem. Mentem. E se eu ir por esse caminho, com toda certeza o meu coração vai ser dilacerado, porque na altura o menino que eu gostava dizia que gostava de mim, mas tinha uma namorada. Eu falei, meu Deus, eu sou criança tão jovem, eu tenho só 15 anos, isso já está a acontecer comigo. Imagina se eu continuar nessa senda, se eu permanecer aqui no mundo, com toda certeza o mundo vai me decepcionar. Então, aí o Senhor tocou o meu coração, cheguei em casa e disse, Deus, vou entregar minha vida para Jesus. E foi exatamente assim, eu tinha 15 anos quando entreguei o meu caminho para o Senhor. E desde então tenho estado com o Senhor, mas claro que toda a caminhada cristã tem altos e baixos. Houve momentos que eu senti o Senhor, não o Senhor mais distante, mas eu estava mais distante de Deus. E me afastei, tive frieza espiritual, mas graças a Deus consegui voltar. Ok, mas eu sinto muito que hoje em dia, nas redes sociais, é como se ser cristão fosse aesthetic. É uma coisa leve, é uma coisa bonita, mas fala-nos um pouco da realidade de ser cristão, porque não é esta coisa estética que agora pintamos, que é só devocionais na praia. Não, tem a parte real de teres que crucificar a tua carne. Fala-nos um pouco dessa realidade. Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, para servirmos ao Senhor, nós precisamos entender primeiro que teremos dias muito maus. Há momentos que o Senhor não vai curar, há momentos que podemos passar pelo luto e a maioria de nós vai passar por essa fase. Há momentos onde muitas portas vão se fechar e o Senhor vai dizer não. E é nesses momentos onde nós vamos aplicar a palavra do Senhor, que vai dizer ainda que a figueira minta, que não haja fruto na vida. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então a vida cristã é realmente entender que haverão momentos maus, porque não é fácil, não é só pegar o café, colocar e fazer o devocional, café com Deus Pai, tudo rosa, tudo astérico, não. E até porque o Senhor Jesus teve uma vida difícil, uma vida de cruz, e verdadeiramente ser cristão é isso, é você entregar a tua vida para o irmão. Então, há momentos que você nem vai entender, vai dizer, Senhor, como assim eu sou cristã e não tenho emprego? Como assim eu sou cristã e as portas não se abrem? Mas, nota, Inês, que Jesus não prometeu que nós teríamos vida fácil, que nós teríamos tudo. Ser cristã significa que hoje você tem a porta para a salvação. É isso que Cristo te oferece. Se você quiser dinheiro, tens de trabalhar, empreender. Se você quiser sucesso, precisa estudar. Ser cristã não é garantia de ter sucesso na vida. Ser cristão é garantia de que você vai para o céu. Então, acredito que a nossa juventude precisa já começar a desconstruir a ideia que a partir do momento que eu recebo o Senhor como Jesus e Salvador, eu tenho tudo
tenho acessos, tenho portas. Não, a vida cristã não se resume a isso. E hoje em dia nós vemos que a juventude se frustra muito por conta disso e tendemos a cair em depressão, ansiedade e a questionar, Senhor, por quê? E eu já vivi também essa fase, onde eu comecei a ficar depressiva porque o Senhor começou a me dar muitos nãos. E eu questionava, Senhor, mas eu te sirvo, tenho me guardado em pureza, por que que o Senhor não faz? Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele vai continuar a ser Deus. Nós precisamos aprender a colocar as nossas expectativas no lugar certo. Jesus precisa estar no lugar certo na nossa vida. O cristão vai tirar os olhos do mundo e colocar em Jesus e dizer assim: a vida cristã não é garantia de sucesso. A vida cristã é garantia de que eu tenho a vida eterna e ponto. Se eu quiser sucesso, tenho de trabalhar. E quando as coisas não acontecerem, não derem certo, louvado seja Deus, porque Inês, às vezes, um não da parte de Deus também significa sim. Porque às vezes Deus precisa de dizer não para que você aprenda. E o sofrimento é pedagógico. O sofrimento faz parte da escola de Deus. Se nós formos ver Davi, José, todos eles sofreram em alguma coisa para se transformarem naquilo que o Senhor sempre desejou que eles fossem, rei, governador. Então, sim, a vida cristã ela não é fácil. Mas o cristão primeiro precisa entender que a vida cristã é, primeiro, salvação e, segundo, o sofrimento é pedagógico. Deus vai te fazer muitas vezes passar por muitas coisas para te ensinar, para forjar o teu caráter, para te transformar mais parecido com Cristo. Porque Jesus também só nos salvou pela cruz. Se Jesus não tivesse morrido por nós, não seríamos salvos. Ele viria aqui na terra, ensinaria muitas coisas, mas nós não alcançaríamos a salvação. Então, para que nós possamos, assim como Jesus cumprir o propósito de Deus, vamos passar muitas vezes pela cruz, pela dor. Então, cristãos que podem me ver e ouvir agora, entendam, nós vamos passar pela dor muitas vezes, o Senhor não vai curar muitas vezes, e isso não pode te frustrar, porque a vida com Deus, ela não te leva para os palcos, ela não te dá dinheiro, fama, visibilidade. Aceitar Jesus te leva para a vida eterna, para a salvação. E o sofrimento é pedagógico. O que Deus não te dá hoje, amanhã o Senhor vai te dar de outra maneira, vai te dar uma lição. Não acreditem nessas teorias que nós vemos hoje nas redes sociais, que Deus vai fazer, que Deus vai... Não, Deus também quer que você se arrependa, Deus quer que você jejue, Deus realiza sonhos, mas Deus também diz não. Então a vida cristã, ela não é realmente um mar de rosas. Mas quando tu estavas nesse processo que estavas frustrada por ainda não entender isso, o que é que estava a acontecer nesse momento, psicologicamente e mesmo na vida ao teu redor, e como é que tu conseguiste sair disso? Como é que conseguiste perceber isso que acabaste de nos dizer agora? Porque às vezes, quando nós já passamos o momento, é fácil, entre aspas, dizer não, é confiar, nós sabemos que Deus é Deus e Deus é capaz e o não de Deus é bom, mas quando nós estamos na situação, nós não conseguimos entender isso, não conseguimos ter essa clareza quando estamos frustradas, quando estamos chateadas. Com toda a certeza. Eu passei por um momento de depressão, porque primeiro era a pandemia, estava todo mundo trancado em casa, e eu perguntava assim a Deus, Deus, eu tenho tantos planos, tantos sonhos, eu quero, porque na altura eu morava na África do Sul, depois voltei para ficar com a minha família em Angola, e teve pandemia e tudo mais, então, de algum modo eu comecei a me encontrar nesse lugar, onde eu via que a minha vida estava muito estagnada, e eu via que nada acontecia, e é exatamente esse lugar da frustração. E a minha mãe também estava doente na altura. E eu comecei a falar, mas Senhor, você é o Senhor que cura, você é o Senhor que faz. E eu comecei a ficar muito, muito ansiosa, muito depressiva. Comecei a perder a esperança da vida, esperança de que Deus realizaria os meus sonhos. E eu realmente me encontrava nessa situação onde eu não conseguia ver mais esperanças. Graças a Deus a minha mãe foi curada. Mas eu ainda me encontrava em uma estação onde eu tinha muitos sonhos, mas eu via que o Senhor me dizia não. Eu gostava muito de cantar quando era menina e eu falava, Senhor, eu quero ser cantora, mas Deus não me dava permissão nem para gravar vídeos para a internet. Deus me falava não, porque era verdadeiramente um tempo onde o Senhor queria me amadurecer e eu não podia.
estar nessa posição ainda de falar da palavra, mas eu dizia, Senhor, você tem uma promessa para mim, por que que eu não posso então pregar o evangelho? Por que que eu não posso fazer? Mas Deus me dizia, não é o tempo, é tempo de você ficar em casa, é tempo de você estudar, não é o tempo. Isso começou de algum modo a me frustrar. E depois eu fui diagnosticada com endometriose e eu começava a questionar, Senhor, como que eu tenho endometriose se eu sou a pessoa que ora, se eu sou a pessoa que te busca? Como que eu vou ter essa doença? Então eu comecei verdadeiramente a ficar muito chateada com Deus, porque eu não achava de alguma forma que eu merecia estar a passar por tantas coisas, sendo que eu sempre fui fiel a Deus. Então, se eu era fiel ao Senhor, por que o Senhor estava a me fazer a passar por isso? Mas lembro que um dia eu estava a ler a Bíblia, assim, muito triste, e eu li, acredito que é Salmos 121, que diz: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E naquele momento foi como se as escamas dos meus olhos tivessem caído. E eu realmente percebi a minha porção vem do Senhor. E a Bíblia diz: o Senhor é a minha herança. E eu comecei a entender assim: se eu ter algum sucesso ou não, o Senhor é a minha herança. Deus é tudo o que eu preciso. Na terra dos viventes, o Senhor é a minha porção. Com toda certeza, Ele não vai me deixar morrer de fome, porque eu também vou trabalhar. Mas as coisas que eu tanto quero alcançar, se o Senhor não fazer na minha vida, Ele vai continuar a ser Deus. E essa foi a fase onde eu realmente despertei e disse: Senhor, eu não vou ser tão injusta contigo, porque primeiro eu já tenho a salvação, você já me salvou. E depois eu oro para que o Senhor cure a minha mãe. E graças a Deus a minha mãe foi curada. Mas tudo mais, Senhor, se o Senhor não fizer, vais continuar sendo Deus. E talvez hoje eu possa estar aqui e dizer que eu orei, jejuei para que a minha mãe ficasse boa e ficou. Mas alguém agora me ouve e perdeu. Alguém que muito amava, que orou e o Senhor não curou. Assim como tantos sonhos que eu tinha, o Senhor não realizou. Eu comecei a entender isso realmente foi o que me curou. Que o Senhor é a minha porção. A minha porção na terra dos viventes é o Senhor. Se eu ficar rica, que se não ficar, o Senhor não vai me deixar ficar à fome. O Senhor é a minha porção. E eu comecei realmente a entender. A minha porção é o Senhor. Senhor, se não curares, vais continuar a ser Deus. Mas eu te amo. E nessa fase, Deus começou a me ensinar a colocar mesmo a esperança nele, as minhas expectativas, porque nós colocamos as nossas expectativas em muitos lugares. Nós temos muitas falsas linhas de chegadas. Há quem está a buscar Deus porque quer casar. Há quem está a buscar Deus porque quer independência financeira. Nós buscamos Deus por muitos motivos, menos pelo mais verdade, pelo mais real, que deveria ser buscar o Senhor pelo que Ele é. Sim, o Senhor pode fazer, mas e se não fazer? E é isso que nos deixa mesmo depressivos. Você que está aí do outro lado que consegue me ouvir, se o Senhor não fazer, Ele vai continuar a ser Deus. Então, hoje nós temos a escolha de amar ao Senhor pelo que Ele faz ou amar ao Senhor pelo que Ele é. E aprender a amar ao Senhor pelo que Ele é o que verdadeiramente me curou da depressão, porque eu percebi que eu também estava em Deus por aquilo que Ele podia fazer, pelas promessas que o Senhor tinha sobre a minha vida. Tá bem, eu gosto de cantar, então, como já não posso cantar no secular, vou cantar no gospel. Não, então não estamos a seguir o Senhor pelo motivo certo. Você que está nessa estação, eu não tiro o mérito da medicina. Se puder ter um psicólogo, um acompanhamento, tomar remédios, é muito importante isso. Para quem pode, realmente procure um profissional. Mas se as questões forem mais profundas, como também questões da alma, entenda, você precisa ter um encontro com Deus, onde você vai dizer: Deus, se tu fizeres, és Deus. Se não fizeres, continua a ser Deus. Eu estou aqui hoje, não fui curada da endometriose, mas o Senhor continua a ser Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é bom. Todas as vezes eu consigo reconhecer Deus em tudo que Ele faz. Às vezes que eu tive remédio para endometriose, às vezes que eu fiquei com muita dor e o Senhor no dia seguinte me fez acordar, então é Deus. Eu consigo enxergar Deus em tudo que Ele faz. Então, eu acho que os jovens precisam realmente colocar os olhos no Senhor. Isso vai ajudar muita gente a conseguir ultrapassar a depressão. O Senhor é a nossa porção. Não é o carro que vai te fazer feliz, acredita. Se você não estiver feliz em Deus, não importa se o Senhor hoje te dá um carro, uma casa, se o Senhor te dá muito dinheiro, não vais ficar feliz. Não importa.
A tua felicidade só pode se completar mesmo em Jesus. Mas como é que nós diferenciamos o facto de metermos a nossa esperança em Deus com o ser desleixado? Porque às vezes tem pessoas que, não, Deus vai fazer aquilo que for a vontade dele na minha vida, mas como é que nós não ultrapassamos essa linha que é muito tenue de viver sem ambição? Porque eu acho que Deus também não nos chama para viver sem ambições, não é? Sim. Então, como é que se diferencia isso? Porque eu acho que é uma linha muito ténue. Ah, então Deus, se Ele vai fazer aquilo que Ele quer na minha vida, então eu não preciso de ambicionar nada, eu não preciso de pedir nada, Deus já sabe o que eu quero, Ele conhece o meu coração e vou viver assim, sem direção. Como é que Hum. se, como é que não se ultrapassa isso? É muito simples, percebendo aonde está realmente a tua esperança. Porque, primeiro, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então, se as bênçãos vão te alcançar, precisas estar a fazer alguma coisa, precisas estar em movimento. Se queres ser médico, precisas estudar para que o Senhor te abra a porta de um hospital. Então, Deus não vai fazer o impossível do nada. O impossível primeiro precisa se tornar viável. Então, primeiro precisas entender que eu preciso fazer alguma coisa. Trabalha, se esforça. Os filhos de Deus precisam ser excelentes. Excelência é a característica dos filhos de Deus. Se você está numa turma, precisa ser o melhor aluno. Se você está no emprego, precisa ser o mais esforçado. Quando o cristão se coloca nessa posição de eu vou ser o mais esforçado, que agrega valor, você já começa a perceber que, ok, se as coisas ainda não aconteceram, não é por desleixo meu, é porque ainda não é o tempo de Deus, porque a minha parte eu já estou a fazer. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Segundo, entender que, por mais que seja o meu sonho, a minha esperança não pode estar totalmente nisso. Como é que eu vou perceber que a minha esperança não está nisso? Simples, porque há mulheres que querem muito ser mães. Se você não conseguir ser mãe, isso não pode significar o fim da tua vida. Você não pode morrer porque não conseguiu. Ah, Deus, eu quero muito, eu me esforço muito para ser um grande empresário. Continua a tentar, mas se não acontecer, não podes morrer por isso, porque há pessoas que quando não alcança algo, as pessoas podem até se matar. Há pessoas que Yeah. sofrem por conta de teve uma desilusão, tira a vida. Não, a tua esperança não pode estar no cargo, no carro, nada disso. Então, nós precisamos primeiro entender, cristão, seja excelente. Fale mais de 2 línguas, se capacite. Ah, Deus nunca me permitiu viajar, nem tens passaporte. Então, primeiro, passaporte. Você precisa se preparar para isso. Ah, mas eu quero ser promovido. Primeiro, olha ao teu redor, o que os teus colegas têm? Não têm, que você pode ter, que numa mesa você será escolhido. Às vezes no teu trabalho ninguém tem carta de condução. Faz uma escola de condução. Quando o teu chefe precisar de alguém para conduzir, você vai ser a pessoa. Ah, ninguém fala inglês. Eu falo, então eu vou viajar para a África do Sul, vou te levar. As portas começam a se abrir assim, quando você, de alguma forma, começa a ser excelente naquilo que fazes. Então, Porque às vezes cristãos, nós sejam queremos. excelentes. Deus realiza. Uhum. Desculpa, desculpa. Não, eu só estava a pensar porque às vezes Não, nós claro. queremos as bênçãos, mas nem estamos prontos para receber. Eu quero crescer, eu quero isto, eu quero aquilo, mas o básico eu não sei. Não falo mais do que uma língua, como estavas a dar o exemplo. Quer dizer, nós queremos as bênçãos, mas não estamos prontos. Nós achamos que tudo bem Sim. que o Espírito Santo ele capacita, né? Mas nós não podemos achar que Deus vai chegar e vai meter a inteligência toda, a sabedoria toda. Não. Realmente, porque Deus é muito legal. Deus age de acordo à legalidade. Então, se para entrar em um concurso, você precisa estudar, não tem como você dizer, ok, eu não vou estudar, chegar, Deus vai abrir as portas. Não, até porque Deus estaria a ser injusto com quem se esforçou. Porque nós vemos hoje em dia que existe muita gente que é rica, conseguiu alcançar os sonhos, mas não acredita em Deus. Simples, porque para ter dinheiro, para conseguir chegar em um cargo, não precisa acreditar em Deus. Você só precisa estudar e ser muito esforçado. Porque Deus tem as suas leis. Então, a Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Se você se esforça, se você faz a tua parte, naturalmente as coisas vão chegar. Mas, se você está mesmo só a esperar dizer, não, Deus vai fazer, como as irmãs que querem casar, Deus não me envia um marido, sim, mas você também não faz uma maquiagem, não lava o cabelo, não sai, Não sais de sai de casa. casa, a não ser que vai ser o delivery que vai casar contigo, porque ele vai te encontrar na tua porta, porque senão tu precisas te expor. Deus primeiro vai fazer o impossível se tornar viável. Ok. Exatamente.
Outra coisa que eu queria te perguntar, por acaso quando há bocado eu estava a ver um pouco mais do teu conteúdo e também agora tu estavas a dizer que tu querias muito pregar o evangelho, cantar e sentias que Deus não te permitia isso. Uhum. Como é que nós diferenciamos essa voz de Deus da nossa? Porque eu sinto que pelo menos comigo acontece mais vezes. Naquele momento eu tenho a certeza que foi Deus que me deu aquela direção, mas depois eu fico a pensar sobre e fico já tipo, será que foi Deus ou sou eu? Será que é Deus que está a dizer para não ir ou sou eu que não estou a ir porque estou com medo? Porque estou com receio? Porque é a dúvida. A Sim, dúvida. Como é que nós temos a certeza, temos a clareza para seguir? claro. Primeiro, entender que Deus nunca vai falar nada que se contraria à palavra dele. Deus nunca fala nada que é contrário à palavra de Deus. Claro, a Bíblia não é tudo o que Deus vai dizer, mas tudo o que Deus vai dizer nunca vai contrário à Bíblia, né? Um exemplo, Deus vai dizer, Inês, eu quero que tu vás morar para o Japão e pregar a palavra de Deus lá. Isso não está na Bíblia. Deus vai ter que falar diretamente a ti. Deus nunca vai abrir, ok, no livro de Lucas, Inês, eis que envio para Angola. Não, isso nunca vai acontecer. Deus vai falar para ti. Mas Deus também nunca vai dizer, Inês, o teu marido está casado com a irmã Susana. Impossível. Nunca vai falar nada que é contrário à Bíblia. Então, uma das maneiras de identificar se é Deus é ver. Tem concordância com a palavra de Deus? Não tem. Então, não é Deus. Não importa o quão a voz parecia bonita, se não vai de acordo com a palavra de Deus, não é Deus. Segundo, se foi o Senhor vai se encarregar de confirmar e pede mesmo ao Senhor que confirme a palavra. Quando o anjo chega para Maria e diz que Maria vai conceber, ela ficou preocupada: como é que eu vou contar para José? Não, Deus se encarregou de ir lá para José e dizer: Maria está grávida. Então, sempre que o Senhor lançar uma palavra sobre a tua vida, Ele vai se encarregar. Pede sinais, é muito bom, pede sinais a Deus. Fala: Senhor, faz isso, me mostre. E também o Senhor confirma através dos seus servos e profetas. Deus vai confirmar através de alguém. Pedir mesmo confirmação, pedir que o Senhor fale claramente. Se estás a ter muita dificuldade, ore mais, jejue, porque o jejum também ajuda a perceber mais a voz de Deus, nos dá sensibilidade ao Espírito Santo. Então, pedir ao Senhor em jejum, oração, e entender que Ele nunca irá contrário à palavra dele. Nunca. E em que momento da tua vida tu duvidaste de tudo isso? Tu duvidaste de Deus? Tu estavas desacreditada? Alguma situação que te fez estar fria espiritualmente? Em que momento da tua vida? Bom, primeiro, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra homens de carne, mas contra principados, potestades e forças do mal. Sempre que tu mudas de lugar, vais para um país novo, uma cidade, tu começas a enfrentar novos problemas espirituais. E começou mesmo. Em Luanda eu enfrentei também essas questões quando passei na pandemia por um momento de depressão. Mas quando me mudei para o Dubai, foi em 2024, foi nessa fase, depois de um tempo já morar aqui, em 2024, eu passei por uma frieza espiritual muito grande. Porque eu comecei a sair do meu environment, né, do meu ambiente, sair do meu ambiente. E primeiro é que quando eu estava em Luanda, depois da pandemia, já comecei a ter uma rotina. Eu já ia para a igreja, ministrar, cantava e estava sempre rodeada de irmãos. E eu chego para um país, aqui os Emirados, que é totalmente diferente, porque não é um país cristão, é um país islâmico. Pode sim, tem igrejas, mas não é um país cristão. E nota-se nitidamente a diferença. Não tem muitas atividades, não tem muitos cultos. E eu estava muito habituada a estar dentro desse ambiente. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a servir ao Senhor, mas não era igual. Porque lá em Angola é sempre, ok, eu era de uma banda, né, o Ação da Graça, e nós tínhamos muitas atividades, nós podíamos ir para mais de 5 igrejas num dia, ministrar, e nós andávamos muito, estávamos sempre dia de semana, ensaio, oração, jejum. E quando cheguei aqui era uma realidade totalmente diferente. Passou um ano, dois, mas no final do segundo ano eu comecei a experimentar, sim, uma frieza espiritual. Comecei a perceber que eu lia menos a Bíblia, que eu orava menos, que eu jejuava menos. E realmente a distração do mundo, uma nova cultura, eu comecei realmente a me distrair, a ficar mais ligada para a internet, desligada das coisas de Deus. E como todo, ou a maior parte dos jovens passa por isso, onde nós ficamos um pouco mais distraídas, né, com as coisas do mundo,
prestamos atenção em maquiagem, em roupa, e, não sei, e viagem e tudo Uhum. mais, e começamos mesmo a esquecer o Senhor, né? É o que falamos, o Senhor te abençoa com alguma coisa e as bênçãos do Senhor te tiram do Senhor. Então foi justamente isso que aconteceu, que eu comecei a me afastar da presença de Deus. E foi um período muito difícil, porque quando tu começas a te afastar da presença de Deus, vais perceber que, ok, hoje menti, não faz mal. Amanhã mentiste de novo. Começas a perceber isso está sério. Depois amanhã marcaste um compromisso sabendo que não irias. Meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Começas a te afastar de uma maneira muito brusca e quando percebes, estou muito distante da presença. E aí vai uma estratégia que o inimigo usou muito comigo e usa com muita gente. Você que era bem crente, agora estás distante, Deus já não vai te aceitar de volta, já estás distante da presença de Deus. E não consegues mais voltar, você fala, Deus me perdoa. E começas a te culpar. Eu te amava tanto, Senhor, eu te buscava tanto, e agora não consigo. E a culpa te afasta da presença de Deus. E, sobretudo, o mundo espiritual, ele não é místico, é legal. Quando você abre as portas para o inferno, o inimigo realmente vem e toma conta da tua vida. Por isso que nós sempre enfatizamos que a nossa luta não é contra homens de carne. Há pessoas que estão a passar por problemas e começam a tentar achar culpados, porque o fulano, porque a minha mãe. Não, o inimigo é que está mesmo aí a tentar, de alguma forma, tomar conta da tua vida contra principados e potestades. Por isso é que não podemos dar brecha para o pecado. Você se abre as portas da mentira, vai entrar outro pecado, porque a Bíblia diz que quando um espírito sai da tua vida, ele volta 7 vezes mais forte. Por isso é que não podemos abrir espaço. Eu notei isso. Eu já estava numa vida orada, consagrada. Quando eu comecei a enfraquecer na fé, eu vi que o pecado começou a vir de uma forma avassaladora, que eu já não conseguia controlar. Um dia era mentira, outro dia já era preguiça. No outro dia já comi demais. E depois comecei a ganhar muito peso. E depois já comecei a ter ingratidão no meu coração. E a questionar de novo, Senhor, por que eu tenho endometriose? Eu não devia ter isso. E quando percebes, o pecado toma conta totalmente da tua vida. E Satanás começa a colocar dúvida no teu coração. Então, nós jovens precisamos ter muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo e disse: cuidado com as paixões da tua mocidade. A mocidade nos oferece muitas coisas, roupa, e o que não é errado, mas começa a nos tirar do Senhor aos poucos. Você percebe? Eu amava tanto a Deus, mas hoje eu já comecei a enfraquecer. Então foi justamente isso. As bênçãos do Senhor começaram a me afastar do Senhor. E esse período onde eu realmente comecei, as dores da endometriose intensificaram muito. E eu comecei a ficar fraca, a dizer: Senhor, eu tenho razão de ficar triste, eu estou doente. Tenho razão de ficar triste, porque o Senhor não devia ter feito isso, né? Então, foi um período bem difícil mesmo. Mas graças a Deus eu consegui voltar. Nessa altura que eu consegui voltar, foi justamente quando eu disse para Satanás: não, não vais tomar conta da minha vida. Porque às vezes eu achava que o problema era eu. Inês, eu falava: o problema sou eu que não consigo mais buscar o Senhor, sou eu. Não. A Bíblia diz, Jesus vai dizer que não pode um reino existir se ele se dividir entre si. Então, eu comecei a perceber, se Deus não tem pensamentos negativos a meu respeito, a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus não tem pensamentos negativos a meu respeito. Então, por que eu tenho tantos problemas comigo mesma? Porque eu comecei também a ter problemas de autoestima, não conseguia gostar de mim, do meu corpo. E eu comecei a perceber, não, isso é uma estratégia do inimigo. Satanás também que está a tentar colocar isso na minha cabeça, que eu não sou bonita o suficiente. Então, ele falava: gasta mais, compra mais roupa, compra mais maquiagem, porque você não é o suficiente. Eu falava: não, não vais me pintar desse jeito. Eu sou imagem e semelhança de Deus. A minha esperança está no Senhor. E realmente nós precisamos aprender a entender. A nossa luta não é contra nós, não é contra homens de carne, é contra principados, potestades e forças do mal. E foi justamente isso. Comigo pode ser as coisas do Senhor que me afastaram, a doença que me deixou fraca. Mas às vezes, para muitas meninas, pode ser o jugo desigual, o namoro. Eu não consigo ter uma vida sexual pura. Isso te afasta muito da presença de Deus. Eu não consigo deixar fofoca. Tudo que te afasta da presença de Deus não é digno de estar na tua vida. Se afaste de tudo aquilo que te leva para longe da presença de Deus. Bem? Mas depois, quando vem esse sentimento de culpa, aí é que eu acho que é muito difícil sair, porque
tu começas a perceber o que é que estás a fazer errado, tu começas a perceber o que é que tens que mudar, mas sentes tanta culpa, fogo, mas Uhum. como é que eu fiz deixar isto chegar a este ponto? Como é que eu, parece que eu, será que eu amo mesmo Deus? Uhum. Começa, pois, será que eu realmente amo Deus? Será que eu realmente mudei? Será que eu me converti de verdade? Aí, nesse ponto, que tu sentes que és uma impostora. Tu Uhum. sentes que és uma impostora. Tipo, eu ando aqui, eu estou a enganar as pessoas, eu nem sequer me converti. Eu estou a Uhum. mesma pessoa. Como é que se sai disso? Nesse ponto aí que chegas. Exatamente, mesmo. Eu cheguei também nesse ponto a dizer, eu acho que eu não Eu estou conheci. a mentir. Foi tudo mentira, porque eu antes de me converter já tinha tendências a beber um pouco. Quando era mais jovem, bebia. Então começou a ter aquela nova vontade. Eu falei, oh, ainda estás aí? Mas aí eu falei, então, não, eu não amo o Senhor tanto quanto eu pensava. E o que me ajudou mesmo a ultrapassar isso é procurar ajuda. Nós precisamos entender que sozinhos não vamos poder fazer tudo. A vida cristã não é feita só de nós, até porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, é nós. Eu não sou um corpo sozinha. Sozinha eu sou braço só, não consigo ser um corpo. Então, se Jesus teve amigos, eles tiveram comunhão, então nós precisamos dos outros. Procure ajuda aos teus pastores. É necessário você ter alguém por perto, um amigo que ore contigo, que te diga: não, não vais fazer, vem comigo para a igreja. Um líder que te acompanhe, te mostre, é aqui. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa alcança misericórdia. Precisamos confessar os nossos pecados. Satanás sempre vai tentar te falar: não, já erraste, esquece só já, vais fazer de novo, já estás perdida. E a culpa realmente te faz duvidar daquilo que você já viveu com Deus. Você dizer que já orava tanto, não vou conseguir voltar nessa constância. Né? Então, cortar contato. Contato zero mesmo. Nós precisamos cortar contato com tudo aquilo que não nos aproxima de Deus. Uhum. Mas realmente sim. Mas eu, por exemplo, eu acho que tem, por exemplo, pessoas que estão na mesma situação que eu, né? Como tu também estavas a dizer, eu acho que emigrar, sair do teu conforto, da tua rotina, abre muitas portas para isso. Porque de Uhum. repente tu já não sabes onde ir buscar ajuda. De repente é só tu. A mim, por exemplo, ao início ajudou-me imenso porque eu deixei de ter distrações. Então eu agarrei mesmo a Deus. Eu disse: olha, se Deus não for comigo neste momento, então eu não sei como é que eu vou aguentar isto. Mas com Sim. o passar do tempo, eu acho que acabas por te perder um bocado, porque também acabas por ter muito tempo, acabas por ter muito mente vazia, os Uhum. pensamentos, acabas por ter outras vontades. Sim. Não sei, acho que é muito complicado sair dessa culpa que se sente. É Muito muito complicado. complicado. Precisas querer muito. Precisas mesmo querer muito, porque depois podes te afogar. E orar mesmo, orar, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Há momentos que eu falava, Senhor, eu já não tenho vontade de sair, então você me arranca daqui, porque eu não vou conseguir sair. Continuando. Uhum. Eu queria saber um pouco também mais de como é que era a tua infância, a tua mesmo infância, conta-nos um pouco sobre isso. A minha infância foi muito, muito tranquila. Eu era uma menina muito calma, sempre fui muito, muito calma. Agora é que eu falo mais. E pronto, a vida também obriga. Mas eu era muito tranquila, cresci com os meus pais. Pronto, depois os meus pais separaram-se. Mas, como eu dizia, eu tenho 9 irmãos, então eu sou a oitava filha. Foi uma infância muito boa, muito boa. Eu e os meus irmãos brincávamos imenso. Lembro que sempre íamos à quinta de um tio meu e era muito bom. Sempre íamos quando tinha Natal, passávamos as férias na casa da minha avó. Então era muito bom. Eu tenho boas lembranças, mas ao mesmo tempo, como eu tenho muitos irmãos, os meus irmãos mais velhos sempre me mandavam: tens de ficar em casa. Então sempre estávamos muito em casa, brincávamos muito, especialmente eu e a minha irmã que vem depois de mim. Brincávamos muito mesmo. E depois logo chegou a nossa caçula, a Magda, e eu acho que chegou quando eu tinha 8 anos e eu me dediquei mesmo a cuidar dela. Era a minha boneca, a minha bebê. Hum. E a minha infância foi marcada por isso mesmo. Foi uma infância muito tranquila. Agora, a adolescência que já foi um pouco mais conturbada, porque depois eu cresci muito em casa, com a minha família, os meus irmãos.
Mas depois da adolescência, mudei de escola, um novo ambiente, e eu comecei a ver, afinal é assim que os jovens vivem, afinal é aqui que vão as festas, as saídas, comecei a ir a festivais, e a conhecer os cantores na altura, e foi assim, um mundo diferente mesmo. Que obviamente que não é a melhor escolha, mas também eu acredito que tudo que nós passamos faz parte do nosso crescimento, e com toda certeza o que eu aprendi lá me blindou e hoje eu consigo entender. Sim, eu já experimentei do mundo e hoje eu sei que não é algo bom de todo, né? Porque também construímos bons amigos, apesar de tudo. Foi muito. Claro. Lembro que depois, nessa altura, na adolescência, minha irmã mais velha casou-se e eu fui morar com ela. E foi justamente aí que eu mudei o meu ambiente todo e conheci muita gente. E às vezes saíamos, né, para ir para a igreja. E olha, minha irmã até quando vê isso vai matar. Nós íamos para a igreja, fugíamos, íamos sair, íamos depois comer e beber algumas coisas e ficávamos. Chegávamos em casa, eu tá a sair da igreja? Sim, estamos a vir da igreja. Estamos a vir da igreja. Bem sonsa! Bem sonsas, como se nada tivesse acontecido. Mas a igreja íamos mesmo só para, no caso de perguntar, as meninas passaram por aqui, sim. Sim, nós estivemos lá, marcámos o ponto. Ponto, ensaiávamos um bocadinho, depois íamos passear e tudo mais. Apesar de tudo, foi muito bom. Fez parte da nossa juventude, da nossa adolescência. E Claro. graças a Deus. E se tivesses que agora dar um conselho a um jovem, Uhum, que seja cristão ou não seja cristão, que uhum. ainda esteja nessa fase, que ainda esteja no mundo, qual seria o teu conselho para eles? O meu conselho é busquem ao Senhor mesmo, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, porque o mundo tem muitas coisas para nos oferecer, mas é tudo temporário. É como se fosse um rebuçado que no final tem uma lâmina. Exatamente assim, o mundo é muito doce, mas no final é amargo. E com toda a certeza, a título pessoal, buscar o Senhor é o mais importante, porque isso não só te garante uma vida aqui, mas depois da terra, porque nós estamos aqui de passagem, estamos aqui, não sabemos quando é que vamos partir, e a única certeza que todos temos é que vamos morrer um dia, a menos que Jesus volte antes. Então, como nós sabemos que não somos eternos, precisamos buscar o Senhor para a vida eterna e para termos uma vida melhor aqui na terra, porque viver com Jesus é muito bom. Eu falo, os problemas com Jesus já são assim, imagina sem Jesus. Imagina como é que é passar por tantas coisas sem Ele. Então busque mesmo ao Senhor, nem que for mesmo em Angola, nós dizemos para te tirar do chão, para te livrar dos problemas, nem que for por isso, busque ao Senhor. E claro, os jovens estudem mesmo. Eu vejo hoje que a sociedade está muito imediatista, não queremos estudar, não queremos nos buscar conhecimento. Então busquem conhecimento. Você que está na fase dos 20 e poucos, é hora de você, eu sempre aconselho, né? Mude, se possível, de cidade, de país, porque o lugar onde nós crescemos, as pessoas têm uma percepção nossa, e aconteceu mesmo com Jesus, quando Jesus foi pregar na sua cidade. As pessoas olharam e disseram, mas não é Jesus, o filho de José e de Maria? Então, onde nós crescemos, geralmente as pessoas nos desprezam porque nos conhecem, é muita familiaridade. Oh, fulana que eu lhe vi crescer, hoje também já que levantar e falar alguma coisa. Então, para o teu crescimento pessoal saia, não só por conta das pessoas, mas também você vai ter uma nova percepção de vida. Quando tu chegas na Europa, quando tu chegas na Ásia, tu falas, oh, afinal o mundo não era só aquilo. Tu começas a abrir a mente, a abrir os horizontes, a ver novas oportunidades, a falar, oh, é possível ter dinheiro, é possível ser milionário, é possível crescer. Quando eu cheguei aqui no Médio Oriente, eu falei, meu Deus, então é possível realmente chegar. Yeah. E às vezes, quando nós estamos lá, parece que é uma realidade muito diferente. Então, jovens, eu aconselho, saia mesmo da tua cidade. Eu sempre falo, your 20s são mesmo para ti. Os teus 20 são para ti. Não se prenda. Se tiveres alguém, um relacionamento bom, Deus seja louvado. Mas se não, não gasta muito a tua energia a tentar encontrar a pessoa certa, porque
à medida que você for se tornando a pessoa certa vai te encontrar nessa jornada. Se tu estás ocupada contigo, no ginásio, boa alimentação, estudo, relacionamento com Deus, com toda certeza a pessoa parecida a ti vai aparecer nessa caminhada. Mas não foca muito nisso, construa a tua carreira, guardem dinheiro e aprenda a investir. Os jovens precisam mesmo guardar dinheiro, porque nunca sabes quando é que vais precisar. Conseguir um dinheiro, não gasta todo, faz uma poupança, estuda mais sobre. Tem a literacia financeira, que é muito importante. Nós hoje temos muito pouco. Invistam nisso, que com toda certeza vai fazer toda a diferença. Então, jovens, busquem ao Senhor Jesus, mas invistam na vossa carreira. Não gastem muita energia só a querer namorar, beber, festa, porque isso tudo é passageiro. Mas conhecimento fica. Jesus Cristo é eterno e a formação, conhecimento, ninguém pode tirar de vocês. Última pergunta: quem é a Susana hoje? Amém. Quem é a Susana hoje? O que é que a Susana faz? Tu tens uma plataforma com muitos seguidores, então eu acho que as pessoas querem saber. Quem é a Susana hoje? Eu sou filha de Deus, sou filha de Deus, sou serva. Hoje eu sirvo na igreja como ministra de louvor, pregadora. Me formei em gestão de empresas, né? E agora estou mesmo nessa área. Sou gestora de investimentos e é isso, sou solteira. Sou solteira para a honra e Ainda, glória de Deus, ainda. ainda para a honra e glória de Deus. Quer dizer, não sou noiva, não sou mãe, mas sou filha, sou serva, sou gestora, sou amiga, graças a Deus tenho bons amigos. E é isso, daquilo que o Senhor me permite ser. Sou madrinha, tenho muitos afilhados, sou tia favorita, vão me desculpar os meus irmãos, eu sou a favorita dos meus sobrinhos. Tá? Eu sou tia, sou filha, sou irmã, sou serva e sou gestora de investimentos. Oh, que bom! Quero-te agradecer por tu ter estado aqui. Eu podia ficar aqui a conversar contigo horas e horas. Foi realmente muito, muito bom. Obrigada mesmo por teres tirado o teu tempo para estar aqui conosco. E se vocês gostaram deste episódio, partilhem, enviem para alguém. A Susana, diz-nos as tuas redes sociais, porque a Susana está sempre a pregar a palavra, sempre a ensinar. Então, conta-nos as tuas redes sociais para te encontrarem lá. Claro, eu tenho em todas as plataformas, podem pesquisar por Susana Andrade ou Itsu Andrade, que vocês vão conseguir encontrar, TikTok, Facebook, Insta, todas as redes sociais, Susana Andrade, Itsu Andrade, e vão ser muito abençoados, né? Porque lá eu posto a palavra de Deus. Assim seja. Então, se vocês gostaram, enviem, partilhem para quem está a precisar e eu mal posso esperar para tu seres o próximo neste lugar a contar o teu testemunho. Um beijo e um queijo. Beijo, obrigada.